Olá, senhoras e senhores, estamos aqui hoje com muita alegria, fazendo a nossa primeira entrevista, onde buscaremos informações para soluções de nossa cidade, com personalidades da vida empresarial, da vida política. Roda a vinheta. Senhores, hoje estamos aqui na fazenda do nosso querido Genesco Aparecido, personalidade do mundo empresarial, personalidade do mundo político, e que a gente hoje, diante de tantos problemas na nossa cidade, estamos buscando em vocês, que são pessoas que viveram a vida inteira aqui, pessoas que buscaram soluções para a nossa cidade em todos esses anos, que vocês possam nos ajudar com o legado que vocês deixaram e com aquilo que nós precisamos fazer, precisamos ser para um futuro melhor para a nossa cidade. Boa tarde, sou Genesco Aparecido, é um prazer estar aqui, é um prazer e gostaria de te agradecer por nos receber nessa visita tão importante, nessa entrevista tão importante para o nosso podcast. Boa tarde, é com grande prazer que eu recebo você, o Sodré, nessa tarde. Temos alguma coisa para dizer sobre a história. Aqui nessa mesa, há 15 dias atrás, esteve o ex-governador Alberto Vitor Coelho, que deixou um depoimento histórico também aqui. Lagoa Santa é das cidades importantes de Minas Gerais. Primeiro que tem a sua lagoa, que é o sentido do seu nome, como uma das atrações e maravilhas de Minas Gerais. E eu tenho muito para mostrar para minha cidade como que eu recebi aquela lagoa. A margem da lagoa era intransitável. Aquela intervenção que eu fiz alguns anos atrás é que ajudou aquela lagoa a respirar e ressuscitar, porque ela estava morta. E eu tenho mais um legado que eu tenho que mostrar para a história da cidade. Tem muita gente nova chegando e que precisa de conhecer a história. Que um povo sem cultura é um corpo sem alma. Então eu quero mostrar a construção do fórum, a construção do hospital, a compra dos terrenos onde estão instaladas as escolas públicas, Clodomira, a escola Dona Santinha na Várzea e outras intervenções que eu fiz escolar, que é da maior importância, como o transporte escolar, que eu implantei, os ônibus que levam ao bairro Visão, ao bairro Aeronautas, foram implantados na minha gestão, o asfalto do conjunto Vila Maria, o asfalto do conjunto Ovídio Guerra, o asfalto do conjunto residencial Lagoa Santa, o asfalto do bairro Santos Dumont, o asfalto do bairro São Geraldo, asfalto da Várzea, asfalto no bairro Novo Santos Dumont, asfalto aqui no campinho do meu lado, na Vila Martins. Eu tenho acompanhado as suas andanças aí pela cidade, Genesco, que uma coisa tem me impressionado. Falei, por que Genesco está andando tanto e tal? E comecei a pesquisar sobre isso, e fazemos algumas pesquisas na cidade. E as pessoas me disseram, Genesco está andando muito para poder ver se conversa com as pessoas, porque tem ouvido tanta história de indignação, de tristeza. Ele está querendo conversar com as pessoas porque ele vive aqui. Ele tem uma relação íntima com essa população. E o que as pessoas vêm dizendo para você? O que elas têm mais reclamado? O que elas têm mais se queixado em relação à vida que elas têm hoje e à vida que tinham? Adalto, a pior demanda aqui hoje é na saúde. É uma coisa deprimente. Eu atendo, em média, de 10 a 12 pessoas com casos de emergência, encaminhando para o gabinete do deputado Betinho Pinto Coelho, que tem uma pessoa maravilhosa, que por acaso a mãe mora em Lagoa Santa, então ela abraça as pessoas como se aqui estivesse e ajuda a resolver os problemas em Belo Horizonte de alguma coisa que a cidade não tem alcance para atender.
E gostaria de uma pausazinha, que a maior demanda que eu estou tendo essa semana é odontológica, que está me preocupando muito. É mesmo? Muita coisa de demanda odontológica. E eu tive que, inclusive, pedir a algumas pessoas ligadas a mim para que interferisse junto aos postos de saúde. E a demanda odontológica não é uma coisa que vem de agora, ela vem ao longo do tempo, né? Como diz outro. E com a coisa, as crianças não estão conseguindo tirar raio-x. Aqui no Campinho, por exemplo, então ex-governador Alberto Pinto Coelho, como deputado, nos deu um gabinete odontológico. Eu não sei qual o estado desse gabinete hoje, mas é uma coisa que está muito precário o tratamento dentário aqui no município. A gente fez uma pesquisa, e nessa pesquisa realmente a saúde, a educação e a educação foram assim, os tópicos mais importantes que as pessoas se queixam muito, têm muita preocupação em relação a isso. Você foi prefeito por 3 vezes aqui em Lagoa Santa. E de 2 dias, 3 dias para cá, conversando com as pessoas, apareceu uma demanda enorme também, as pessoas se queixando muito de emprego. Bom, nós fizemos 3 distritos industriais que é o sustentáculo da arrecadação da cidade. E esses distritos geraram 5.000 novos empregos. Só que depois que eu saí da prefeitura, não houve mais distritos industriais. Nós estamos vendo muito impacto imobiliário e as contrapartidas também não estão sendo atendidas nas necessidades objetivas. Eu me lembro, por exemplo, a Cera Inglesa viria para Lagoa Santa. Sabe o que eu pedi à Cera Inglesa na contrapartida? Eles me deram a lavanderia do hospital. Então as contrapartidas eram para coisa social. Que tinha uma relação direta com o povo, né? Que tinha uma relação direta com a demanda popular. Com a necessidade. Com a necessidade da população. A Soecon teve que cumprir uma medida compensatória. Os primeiros R$400 mil para a compra de equipamentos também foi dirigido para a Santa Casa. As pessoas falam muito, Genesco, e eu gostaria de te fazer uma pergunta. As pessoas falam muito e a gente sente, conversando com as pessoas, que elas querem mais uma relação mais humana com o governante. Eles querem uma relação onde a pessoa dela seja importante, entendeu? É isso que eu vejo muito nas frases, nas conversas, nos pedidos. Adalto, o meu filho, eu não sei que perspectiva tem o meu filho não tem uma escola técnica, o meu filho não tem isso. Então, é importante que você possa nos informar, não só num sentido mais geral, mais global, porque é muito difícil a gente... No atual estágio que nós estamos, com essa falta de universidade, de escolas técnicas, qual que é a solução mais emergente? O que você vê de solução para essa população mais jovem que necessita de emprego? Bom, primeiro é o seguinte, nós já abrimos diálogo com 3 grupos que têm centros universitários instalados em Minas Gerais numa perspectiva futura. Que ótimo, muito bom. Excelente perspectiva. E a gente tem certeza que isso vai ter um desenvolvimento, isso vai ter uma relação. Na minha época como prefeito, eu estive também na Federação das Indústrias pedindo que eles instalassem aqui Senac, que é uma coisa da maior importância. E a cidade tem que abrir um diálogo para isso. O que é importante também, Genesco, que a gente vê que essa universidade, essas escolas técnicas trazem para cá não só novos alunos, como fomenta também e melhora o condicionamento dos alunos nossos hoje, prepara melhor os nossos alunos, os nossos jovens. A universidade dá uma perspectiva nova para a cidade. É uma excelente medida essa, é uma excelente perspectiva que a cidade passa a ter. Então a população de Lagoa Santa, aí a ideia está aí.
Vamos ver agora concretizar isso, se Deus quiser. É isso que nós estamos precisando, né? A gente tem que pensar muito no todo da cidade. Governar não é um foco. Governar é o foco de todos. Outro dia mesmo eu estive no Parque de Exposição, que é um patrimônio. Eu vi a sua indignação. Eu vi a sua indignação de ver o estado que ele está. E aquilo é uma tristeza, é um patrimônio. E sem o alimento a gente não vive. E o alimento vem da cultura agrícola. É uma coisa que a cidade tem que ter a sua vocação. E como que o produtor agrícola está hoje? Como que ele está se sentindo hoje? Você que é ligado a essa gente. Ele está se diminuindo, porque cada dia mais ele não tem amparo do governo. Recebi também uma demanda do IMA, que semana que vem eu quero ir. A funcionária, que é uma funcionária eficiente, fala que não está tendo apoio aqui na cidade, que ela está pedindo, inclusive, a remoção dela daqui para a cidade administrativa. São órgãos que a gente precisa no dia a dia para produzir deles, e a gente tem que dar o apoio a eles. Hoje a gente nota que todas as nossas fazendas, que antigamente eram produtivas, aquelas fazendas que produziam abacaxi, que produziam uma coisa ou outra, pecuária, gado de leite, diminuiu muito em função dos proprietários receberem propostas de loteadores, de fazer loteamentos, esse negócio tudo. Pergunta que eu faço para você é a seguinte, Genesco. Essa troca, ela é no momento hoje benéfica para o município, ou nós temos que medir um pouco isso? Nós temos que dividir um pouco essa situação? Não, tem que ter um ponto de equilíbrio, porque a gente precisa do pão, mas precisa do circo também. Sim. A cidade tem que desenvolver, ela tem que ter o seu crescimento natural, mas a gente não pode esquecer que a gente tem que ter produção, tem que ter alimento, porque sem alimento a gente não vive. Que é essencial na vida da gente o alimento. Sim. Agora, nos bairros mais longínquos, tipo, falando particularmente de Lagoa Santa, a Lagoinha de Fora está se tornando uma nova cidade, né? Aquela população se queixa muito e pede muito amparo em infraestrutura, essa coisa toda. Eles têm conversado com você, têm falado com você alguma coisa nesse sentido? Eu tenho conversado e eu tenho tido diálogo com os empresários, inclusive me colocando a par, que eles estão tendo que fazer a busca de água, pegando ali na de Lázaro, fizeram um convênio com a Copasa, estão estendendo a água e vão fazer o tratamento de esgoto também. Então, essas intervenções, eu tenho a impressão que estão dentro de um ponto de equilíbrio. Então, o seu desejo, pelo que eu estou podendo perceber aqui, o seu desejo é conciliar o crescimento com o desenvolvimento, né? Porque hoje parece que nós estamos tendo muito crescimento e pouco desenvolvimento. As pessoas estão sendo pouco pensadas nesse contexto, não é isso mesmo? É perfeito. E as demandas. Quando eu fiz o hospital, a cidade tinha 30 mil habitantes. Aquilo não houve evolução. E eu deixei com 30 mil habitantes uma cidade com maternidade. Hoje não tem maternidade. Conversando outro dia com a professora Leila, ela me contou que tem 2 filhas que nasceram aqui. E isso hoje não surge mais na cidade. Eu fui num aniversário outro dia, numa casa de população de baixa renda, no bairro da Várzea, a menina me contando o sofrimento que ela teve. Um filho no Risoleta Neves e outro no Sofia. O que acontece? Uma cidade do porte desse não pode ter. O mais essencial na vida da gente é a saúde. Depois é o resto, que a gente sem saúde não é nada. Desde quando a gente iniciou essa conversa hoje, fora das câmeras, a gente nota a sua preocupação enorme com a saúde. Você tem uma preocupação exacerbada com a saúde, a gente nota isso. A preocupação principal que eu vejo em você são as especialidades, a maternidade. Isso parece que toca muito em você, né? Isso toca muito no seu íntimo, né, Genesco? Eu vou fazer um depoimento aqui. Eu sou filho de uma mãe
que teve câncer e lutou com câncer 30 anos. Era uma mulher muito cuidadosa de si, lia muito, toda a intervenção que ela tinha para poder defender aquilo que é mais importante que a gente tem, que é a vida, ela se cuidava. E eu me apeguei muito a isso. Por isso que tem duas coisas que eu tenho prazer de poder ajudar as pessoas. É na saúde e na hora do emprego. O emprego da dignidade e a saúde da defesa da vida. Um outro assunto que eu vejo de muita importância em Lagoa Santa são os jovens. Essa preocupação do ensino técnico, essa preocupação da universidade, essa preocupação de fazer com que a nossa mão de obra seja cada vez mais especializada, essa preocupação que você um dia comentou comigo no esporte, e às vezes um campo de futebol no tamanho oficial é uma coisa muito grande, demanda muito espaço, mas Lagoa Santa suporta aqueles campos de futebol society para as comunidades menores, para os bairros menores. Isso é possível ser feito, gente? Sim, e eu tenho andado no campeonato, que eu gosto muito de esporte. Eu pratiquei esporte aqui no Campinho, inclusive meu pai foi... Americano doente? Já nasci sofredor. Americano e tenho muito orgulho, porque a minha comunidade aqui, o Campinho, revelou um jogador, o Noah, no América. No América? E meu pai era muito ligado ao América. Inclusive levou muita gente daqui para treinar no campo do América. E Lagoa Santa foi largada nos últimos anos nessa área esportiva. Agora, esse ano que teve a intervenção de campeonato, porque justamente está se lembrando de um novo tempo que está chegando. E esse novo tempo tem a interferência do meu governo, do governo do Alberto Pinto Coelho, que iluminou os campos todos que tem iluminado aqui em Lagoa Santa, foi a participação dele, junto à CEMIG. Então, a gente tem uma ligação muito forte com o esporte. Inclusive, alguns postos artesianos também, eu cheguei a implantar, e lembro principalmente do Bela Vista e Santos Dumont, para que se irrigasse a grama, mantivesse o futebol o ano todo, e inclusive com a prática à noite, que o esporte tira muita gente do mal. E hoje a gente precisa. Outra coisa que eu vou mostrar, o funcionamento daquele ginásio poliesportivo. Tem todo o levantamento. Essa é a novela, maior novela que eu já vi na minha vida. Mas eu tenho todo o levantamento do meu governo, e com uma coisa, eu tenho que fazer uma referência aqui, não foi construído no meu governo, foi construído no governo de Antônio Carlos Fagundes. Mas como o meu governo usou aquilo em benefício da população? Aquilo é um patrimônio como o Parque de Exposição que foi largado. Largado por quê? Outro governo que fez o feito? Não, o governo é um ato contínuo. Outro dia me perguntaram, e aí, como é que vai ser a consequência? Tudo de bom que o Rogério implantou fica, tudo de ruim se elimina. E que a cidade não pode ter duas prefeituras. Uma prefeitura PMLS e outra SEDU? Não pode. O governo é um só. O povo vota num prefeito e num vice-prefeito. Não há divisão de governo. Governo não é um ato de amigos. Governo é um ato do povo. Genesco, você tocou num assunto aí que eu acho muito importante, muito relevante, que é a história da água, que é a história... Todo mundo reclama de falta d'água, disso. E essa relação com a Copasa? Como que você acha que isso tem... Como é que isso pode ter solução? Porque a gente está vendo essa história rolar tem tantos anos. Eu tenho uma admiração muito grande pela Copasa. Quando governante, tive um apoio muito grande da Copasa. Aqui eu tenho 2 estações de tratamento de esgoto. Todas 2 foram conquista do meu governo. Senão Lagoa Santa não teria o esgoto tratado.
O que eu acho é que está havendo impacto de crescimento, a demanda aumenta, e não é só com relação à Copasa, é com relação à CEMIG também. Sim. Daqui a pouquinho a estação, Sim, que foi feita também durante o meu governo, que eu consegui, junto ao governo de Itamar Franco, uma subestação nova para a Lagoa Santa, sobe-se ali pelo caminho da PAI, naquele alto, ela daqui a pouco está sucateada, porque a demanda está aumentando e não está havendo investimento. O governo tem que ter diálogo com todo mundo. O governo não é um ato só. Ele não pode ser um ato isolado. Ele tem que haver o governo, o ato de diálogo. E você acha que com um diálogo que você possa ter com a Copasa, você pode conciliar todos os problemas e criar uma solução para a Lagoa Santa de maneira contínua? Sim, sempre foi assim. Se nós sofremos um processo de interrupção aí do desenvolvimento da cidade em função de eu não tenho contrato, eu não faço porque eu não tenho contrato. Quer dizer, então fica aquela história, um empurrando o outro com a barriga, Prefeitura e Copasa. A Copasa é um patrimônio dos mineiros. Ele não é um patrimônio de um governante. E ele tem que ter ato contínuo. Ele é muito importante na história de Minas. Como a CEMIG é um ato muito importante. Você sabe por que a Fiat está instalada em Minas? Não. Porque nós tínhamos a CEMIG. A CEMIG é que foi o ato de desenvolvimento para que a Fiat viesse para Minas. Então são patrimônios que os mineiros conquistaram ao longo dos anos e que tem que ser preservado. Certo. Uma outra coisa, Ginesco, é que falam também, a gente fala muito em emprego, fala muito em indústria, e muitos falam exatamente em relação à CEMIG, que 95% da capacidade de fornecimento de energia dela já está comprometida. E esse também é uma pauta para se ter com a CEMIG, para melhorar essa capacitação, porque se a indústria vier e não tiver energia, fica uma coisa complicada. Ó, eu vi o governador esses dias na Itália, e o governador Zema eu conheço bem. A avó dele foi vizinha da minha avó em Araxá. Conheço que é um homem muito centrado, é de uma família de gente correta, trabalhadora, e o governador tem muita ciência com relação a isso. Eu mesmo já tenho 2 indústrias de energia limpa, de energia renovável. No norte de Minas, onde eu tenho propriedade rural, está se instalando também muita indústria de energia. Que ótimo, isso melhora muito a perspectiva nossa. E aqui também, onde que a fazenda da Tropeira, a poucos quilômetros daqui da minha casa, em 400 hectares, está se instalando energia limpa. Inclusive, com a demanda lá, está precisando de 600 empregos. Olha para você ver. Para poder ajudar nas obras de infraestrutura da usina. Senhores, é com muita alegria que hoje estou aqui na casa do Genesco. Eu gostaria muito, Genesco, de te agradecer por essa entrevista, de te agradecer por nos contar um pouco da história da cidade, um pouco da história daquilo que nós somos e de um pouco daquilo que nós podemos ser, né? É muito importante essa informação, essas informações que você nos dá. É muito importante que todos nós saibamos que tem esperança, que tem como a gente resolver os problemas. A solução não está só em se fazer aquilo que se pensa, mas aquilo que é resolvido entre a população, que seja partilhado com a população e com o povo aquilo que nós precisamos. Eu gostaria muito de agradecer por nos dar esse depoimento da história da nossa cidade, daquilo que nós somos e daquilo que nós precisamos ser. Muito obrigado, Genesco Aparecido. Tem aí as suas últimas palavras nesse nosso encontro. Vamos ter outros, hein? Vamos encontrar de novo, vamos falar de novo de novos assuntos, dos assuntos da atualidade, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso Brasil. Sim, estamos sempre aqui abertos para o diálogo, para mostrar ao povo a realidade dos fatos, a realidade da história. A gente não pode sair fora da história. A história é que nos conta a verdade. Senhores, assim se encerra a nossa primeira entrevista. Um forte abraço a todos. Nos encontramos na próxima. Até lá!
Música